empresas principais, não. Possivelmente depois, na ampliação das empresas do cartel, aí elas entraram, mas inicialmente naquele primeiro hall de empresas elas não faziam parte, não. Mas depois teve uma segunda ampliação do número de empresas. Aí elas, pela informação que eu tenho, aí elas entraram no processo. Depois aqui uma referência: consórcio Galvão, Serveng e Fidens, para terraplanagem e drenagem na refinaria Prêmio 1, Maranhão. A Serveng e a Fidens não faziam, que eu tenha conhecimento, não faziam parte do cartel, que eu tenha conhecimento. Mas para essa obra Prêmio 1 no Maranhão, o senhor tem conhecimento que houve pagamento de vantagem devida? Não tenho essa informação detalhada. Possivelmente o Alberto tem a condição de colocar isso com mais detalhe. Consórcio Queiroz Galvão, Galvão, Engenharia e IESA, no Comperge. Sim. Houve. Da Galvão Engenharia, o senhor mencionou o senhor Ayrton apenas, o senhor conheceu? O contato que eu tinha foi com ele. Mas não sei se ficou claro, o senhor chegou a discutir com ele comissionamento ou propina? Teve, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele participou de alguma reunião com o José Janeiro. Não tenho certeza absoluta, excelência. E se houve essa reunião, deve ter sido discutido alguma coisa nesse sentido. Mas eu não posso afirmar categoricamente aqui, porque eu não me recordo. Jean Alberto Lucher Castro, o senhor conheceu? Não me recordo. Dario de Queiroz Galvão Filho. Acho que ele teve comigo algumas vezes, talvez 2 ou 3 no máximo, lá na Petrobras, mas nunca discutimos valores. Foi discutir obras de modo geral, previsão de futuro. Nunca discuti valores com ele. E o senhor Eduardo de Queiroz Galvão? Acho que conheci, não tenho certeza também. Naquelas reuniões com o senhor Janene, o senhor se recorda da presença de algum deles, do senhor Dário? Que eu me recordo é do Ayrton só. Do Ayrton. Que eu me recordo. Seguindo aqui na ação penal 508-340118, Mendes Júnior. A Mendes Júnior participava desse cartel? Participava. Com quem que o senhor tratou? Ou o senhor tratou com alguém da Mendes Júnior sobre esses comissionamentos? Eu acho que teve também participação numa primeira reunião com o Zé Janene e participou dessa reunião o Sérgio Mendes. Foi discutido o comissionamento nessa reunião? Eu acho que nessa reunião foi discutido. Nessa primeira reunião com o Zé Janene, com o Sérgio Mendes, que eu participei, acho que foi discutido sim. O senhor chegou a tratar com mais alguém, não? O meu contato era só com o Sérgio Mendes. Certo. No processo aqui da ação penal da Mendes Júnior, há uma referência a obras da Mendes Júnior na refinaria de Paulínia, a Replan, na refinaria Getúlio Vargas, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge, e na refinaria Gabriel Passos, Regaf. O senhor saberia me dizer se nesses casos... Sim, a resposta é sim. Se nesses casos houve comissionamento, pagamento de propina sobre os contratos? Sim. Depois também há uma referência aqui a umas outras obras. Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz. Era a obra da minha área. Terminais aquaviários de Ilha Comprida e Ilha Redonda, da Baía de Guanabara. O senhor sabe me dizer se nesses casos houve comissionamento? Provavelmente sim. Não tenho certeza absoluta, mas acredito que sim, pela participação da Mendes Júnior, eu acho que sim. No caso que eu mencionei da refinaria de Paulínia, na Replan, a Mendes Júnior teria participado através de um consórcio, consórcio CMMS, Mendes Júnior, SOG e MPE. O contato nosso era só com o Mendes Júnior. Contato do senhor? E essas outras empresas, óbvio que eu conheço, tanto a Cetal Óleo e Gás quanto a MPE, eu conheço as empresas, mas eu nunca tive nenhum contato com eles em relação a percentuais. A Cetal e a MPE participavam do cartel? Participavam. Eu acho que a MPE talvez na segunda fase, não na primeira, e a Cetal eu não sei precisar
se foi na primeira fase ou na segunda, na primeira lista de empresas ou na segunda, eu não sei precisar agora nesse momento. Na Repar é mencionado aqui o consórcio Interpar, que seria Mendes, Cetal e MPE. É o mesmo consórcio lá. Possivelmente sim. Via Mendes Júnior, sim. Eu não posso confirmar as outras empresas, mas Mendes Júnior, sim. No Comperge, Mendes Júnior, Odebrecht e UTC. Ah, com certeza. Sim. E na Regaf, o consórcio é Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e KTY Consultoria. Como Andrade também era do sistema do cartel, a resposta seria sim. Em algum desses casos, o senhor teve alguma negociação específica de pagamento de propina? Desses casos com a Mendes Júnior? Talvez essa primeira reunião que eu mencionei anteriormente, com a participação do deputado Zé Janene, depois eu nunca mais cheguei a conversar sobre percentuais. Chegou sem conversar sobre percentuais, mas chegou a discutir propinas com alguém da Mendes Júnior depois dessa reunião? Não, meu contato era só com o Sérgio Mendes e os outros contatos foram contatos técnicos, previsão de obras, etc. Eu não me lembro de ter discutido percentuais com ele em outra reunião que não tenha sido essa primeira reunião. Não me lembro. Alguma outra pessoa da Mendes Júnior que o senhor tenha tratado? Não, o contato era só com o Sérgio Mendes. Obviamente devo ter conhecido outras pessoas da Mendes Júnior, mas o meu contato era com o Sérgio Mendes. Rogério Cunha de Oliveira, o senhor se recorda? Eu acho que ele teve com o Sérgio Mendes alguma reunião comigo lá. Seria, segundo a denúncia aqui, diretor de óleo e gás da Mendes Júnior? Possivelmente teve comigo, sim. Mas não chegou. Você recorda ter discutido propina com ele? Não me recordo ter discutido. Meu contato aí era só com o Sérgio mesmo. Ângelo Alves Mendes. Devo ter conhecido, também não discutimos propina com ele, não. Alberto Elísio Vilaça Gomes. Conheci essa pessoa também, mas nunca discutimos de valores com ele, não. José Humberto Cruvinel Rezende. Não me lembro desse nome. Algumas outras pessoas relacionadas mais diretamente agora ao Sr. Alberto Youssef constam aqui nessa denúncia. Antônio Carlos Fioravante Brasil Perucini. Não conheço. Mário Lúcio de Oliveira. Não conheço. Da UTC, nessa denúncia, há uma referência ao empreendimento imobiliário do Sr. Alberto Youssef com a UTC, relativamente a um conjunto comercial e hotelaria em Lauro de Freitas. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? O Alberto uma vez me falou que estava fazendo esse empreendimento junto com o UTC, mas só em termos de comentário, não tenho detalhamento nenhum. Mas ele me comentou esse assunto. Da UTC, o senhor chegou a conhecer alguma outra pessoa fora do senhor Ricardo Pessoa? Sim, eu conheci, mas os contatos em relação a assuntos ilícitos foi só com o Ricardo Pessoa, mas conhecia lá também um diretor, acho que o nome de Francisco. Eu não sei detalhar o nome dele aqui agora. O senhor conhece o senhor João de Teve e Argolo? Não. E a senhora Sandra Rafael Guimarães? Também não. O senhor mencionou desses pagamentos feitos a partidos políticos, o senhor mencionou que pontualmente o PSDB, o senhor pode me esclarecer? Posso. Eu fui procurado, eu não me recordo exatamente se foi em 2009 ou 2010, por aí, eu fui procurado pelo senador Sérgio Guerra, numa reunião no Rio de Janeiro, junto com o deputado Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte me ligou, queria ter uma conversa comigo, e aí marcou uma reunião num dos hotéis lá da Barra da Tijuca. E, para surpresa minha, eu nunca tinha tido relacionamento nenhum com o senador Sérgio Guerra, o senador estava lá. E isso resultaram em, se eu não me engano, em 2 ou 3 reuniões, onde o pleito do senador era que se repassasse para ele um valor de 10 milhões de reais para que não ocorresse ou não progredisse ou
ou vamos dizer, não tivesse consequências uma CPI da Petrobras nesse período. E depois da terceira reunião eu fiz um contato com a Queiroz Galvão, e a Queiroz Galvão honrou esse compromisso e foi pago, eu não sei se qual o percentual que foi para Sérgio Guerra, se teve um percentual para Eduardo da Fonte, esse detalhamento eu não tenho, mas foi pago 10 milhões de reais para o senador nesse período. E o senhor Alberto Youssef participou desse pagamento? Dessa operacionalização da entrega dos valores? Eu não tenho certeza, Excelência. Porque o contato que eu fiz foi direto, eu não fiz contato com o Alberto, fiz direto contato com a Queiroz Galvão. Eu não sei se ele teve alguma participação ou não, eu não posso afirmar. O senhor mencionou, o senhor ingressou em 2004, né? Maio de 2004. Na diretoria, não é? Esse período que o senhor ficou, 2004, 2012, com esses pagamentos de propina nos contratos, a presidência, na época, tinha conhecimento desse esquema criminoso, o Gabrielli? Nesse período que eu fiquei lá, tinham 2 presidentes. Né? A Petrobras teve, na verdade, 3 presidentes. Né? Em 2004 até, não sei se 2005 ou 2006, foi até 2005, era o Zé Eduardo Dutra. Depois foi o Gabrielli e depois ainda peguei uns 2, 3 meses com a Graça. Eu nunca conversei desse assunto com eles. Se eles tinham conhecimento ou não, eu não posso afirmar. O senhor mencionou que o senhor se corrompeu quando o senhor assumiu essa diretoria, mas antes o senhor nunca tinha recebido propina, vantagem indevida? Antes de ter esse conhecimento com esse grupo político, não. Agora, esse grupo político, quando foi me procurar pela primeira vez, eu estava na transportadora de gás Bolívia Brasil. E isso foi acho que início de 2004, final de 2003, início de 2004. E houve um pagamento, ainda quando eu estava nessa área, já devido à ação desse grupo político. Antes do senhor assumir a diretoria, então? Quando eles me procuraram. O grupo político me procurou, como eu falei, houve um prazo aí de 3, 4 meses para o nome ser aprovado. Então esse grupo político me procurou, eu era dirigente dessa empresa. Então, vamos dizer, antes de ter o contato com esse grupo político, eu nunca tive nenhum problema na minha carreira. Meus problemas começaram quando eu quando aderi a esse grupo político. Os questionamentos do juízo seriam, em princípio, esses. Eventualmente, posso fazer alguma pergunta complementar. Eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Bom dia. Oi, bom dia. O senhor tinha conhecimento da sistemática de pagamentos que era utilizada por Alberto Youssef para fazer esse dinheiro chegar ao senhor e ao partido? Não. Não conhecia as empresas que ele utilizava? Nunca me falou e não tinha conhecimento de nenhuma empresa dele. Uma dúvida que me veio em relação a Pedro Correia. Você falou que ele era até um papel de liderança junto com o Janene no PP. Pedro Correia deixou a atividade parlamentar no ano de 2006. Depois de 2006, ele continuou mantendo uma liderança sobre o partido? O partido tinha uma presença muito forte do José Janene nessa época. E tinha as líderes do partido e tinha, vamos dizer, o pessoal que comandava o partido. E ele tinha uma presença forte, o Pedro Correia tinha uma presença forte nesse processo. Então, mesmo depois dele deixar o Congresso, ele continuou atuando no partido e continuou recebendo vantagens indevidas? Eu não posso afirmar que ele continuou recebendo. Agora, que ele continuava agindo no partido, sim. Agora, se recebeu, eu não posso confirmar isso. O cargo de presidente da Petrobras também era indicação política? Sim. Quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Sim. Mas era a mesma sistemática de um partido do loteamento de cargos da administração pública, que você falou, que é um partido da base aliada que indica? Vamos dizer, Zé Eduardo Dutra, Gabrielli e Graça foram indicados porque eram do PT. O senhor tem conhecimento sobre a extensão da consciência dos executivos das empreiteiras sobre esse esquema? Porque trata-se de um esquema que durou
aí durante vários anos e era generalizado. O senhor tinha conhecimento da extensão até que nível hierárquico dentro das companhias ia a consciência das necessidades desses pagamentos, desses compromissos que haviam de ser honrados? O que eu posso só lhe colocar... Oi. Não, o senhor responda com base naquilo que eventualmente tenha lhe sido afirmado ou que o senhor tenha conhecimento direto, certo? Não numa opinião, certo? Os contatos que eu tinha com as empresas, que eu tive nesse período com as empresas, ou era com o presidente ou algum diretor das empresas. Os contatos que o Alberto e o CEF tinham era talvez com as pessoas e pessoas mais, vamos dizer, operacionais. Então, eu não posso responder a sua pergunta, porque o meu contato era só a nível muito alto dentro das empresas. Tá. Então, eu não sei lhe responder. Vou passar aqui para o meu colega. Assim. Certo. O senhor mencionou reuniões com o senhor José Janene em que estavam presentes pessoas das diversas empresas, correto? Correto. O senhor mencionou que foram mais de 10 reuniões. Qual que era o objeto dessas reuniões? Em quantas delas, ou em alguma delas, houve menção expressa a pagamentos ilícitos? O senhor chegou a mencionar que em algumas houve cobranças. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco melhor essas reuniões. Na realidade, que eu me lembro que algumas reuniões dessa foram há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Eu não vou me lembrar de detalhamento aqui, é impossível eu conseguir me lembrar de tanta coisa. Mas o que eu me lembro que o foco grande dessas reuniões ou eram para novos projetos, previsão de novos projetos, então novas entradas que poderiam ocorrer, e principalmente, que eu me lembro, principalmente eram cobranças de atrasados, onde o Janene tinha essa atuação muito forte. Então era mais cobrança de atrasados, possivelmente alguma das reuniões também ocorreu alguma discussão em termos de percentuais, né? Agora, precisar, se foram 10, 15, eu não tenho condição aqui de exatidão em relação a isso. Mas os principais pontos: atrasados, percentuais algumas vezes, poucas, mas houve algumas vezes que eu me lembro, e previsão de futuro. Ou seja, na maior parte dessas reuniões houve foi explícita a questão das propinas, ainda que seja através de cobrança de atrasados. Sim. Correto. O senhor mencionou também que em determinada reunião o senhor José Janene fez uma ameaça em relação a atrasados. Essa ameaça foi uma coisa pontual dessa reunião ou era uma coisa que acontecia sempre? Que eu presenciei, eu acho que foi pontual, que eu presenciei. Mas eu sabia que ocorreram várias outras reuniões que eu não participava, que ele tinha também participação. E algumas vezes me colocaram que as participações dele foram muito fortes. E essas participações fortes eram no tocante à cobrança de atrasados ou era para que as empresas entrassem no esquema? Eu acho, pelo que me falavam na época, que era o cobrante de atrasados. Uhum. Ou seja, já estava acertado o esquema, as empresas não pagavam e ele cobrava de modo mais incisivo, era isso? Isto, correto. Certo. O senhor chegou a mencionar na sua colaboração que desde muito antigamente, o senhor chegou a falar, desde a vinda da família real, existia uma mistura entre público e privado no Brasil. Esse esquema era um modelo de negócio das empresas? É difícil te responder essa sua colocação. O que eu posso dizer é que esse processo em relação à indicação de diretores da Petrobras, se as pessoas falam que não foram indicados politicamente, elas não estão falando a verdade, porque sempre tem indicação política. Então, vamos dizer, como eu falei, os 3 presidentes da Petrobras aqui foram indicados porque eram do Partido dos Trabalhadores, senão jamais seriam indicados como presidente da companhia. Não desfazendo aqui o mérito de cada um, mas eles jamais seriam indicados para a presidência se não fossem ligados ao Partido dos Trabalhadores. E os diretores também eram indicados por partidos, né? Até como curiosidade, né, saiu na imprensa aí há pouco tempo atrás, fizeram essa pergunta para o ex-presidente Fernando Henrique se ele tinha indicação política dentro da diretoria da Petrobras. E ele falou, se não sou eu que estou falando, ele falou que ele lembrava de 2 diretores que ele indicou politicamente. Obviamente que os outros ele não lembrava, mas 2 ele lembrava, saiu na grande imprensa nos jornais aí.
Certo. Então, essas indicações políticas ocorriam desde sempre, né? E, obviamente, que não há indicação para um cargo de um diretor ou de um presidente da companhia ou de quem quer que seja, se não houver algum interesse. Por que um partido X vai indicar um diretor da Petrobras? Certo, mas sob o ponto de vista das empresas, elas lucravam sistematicamente com esse sistema? Sim. O senhor mencionou que os preços a um determinado ponto estavam excessivamente altos. Perfeito. Aconteceu uma inflação dos preços ao longo do tempo? Ocorreu. A parte, eu acho que merece aqui um esclarecimento. Quando se fala, os jornais, revistas aí falam sobre preço. A refinaria Abreu e Lima, previsão inicial era custar 2,5 bilhões de dólares, está custando 18 bilhões de dólares. É um erro crasso. Quem fala isso não está sabendo o que está falando. Sobrepreço não é isso, né? O sobrepreço que ocorreu nas licitações da Petrobras é aquele limite de 3% dentro daquela faixa. Então, quando a Petrobras falou e errou, quando divulgou que a refinaria ia custar 2,5 bilhões de dólares, nem projeto tinha. Então se falou de uma coisa que nem sabia o que ia se fazer. Então, vamos dizer, obviamente que se passou nesse período por câmbio, variação de câmbio muito grande, se passou por mercado hiperaquecido. Gostaria que o senhor já estivesse na questão da inflação dos preços. Gostaria de compreender melhor essa questão. Desculpe, eu não entendi a sua pergunta, então. A defesa depois pode pedir esclarecimentos, vai ainda perguntar. Não, veja, a testemunha é do Ministério. A testemunha, o acusado agora está respondendo indagações do Ministério Público. O Ministério Público tem uma indagação específica que ela quer que a testemunha responda. Eu não entendi. As defesas vão perguntar depois. Excelência, mas se a defesa doutor, ele está indeferido, doutor. Doutor Paulo Roberto Costa é uma testemunha especial. É um acusado especial, vamos dizer. Ele tem o compromisso de dizer a verdade perante o juízo, uma delação premiada, uma colaboração premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor, está indeferido, doutor. O doutor faz a pergunta depois, doutor. Doutor, quer presidir a audiência, por gentileza? Está indeferido, doutor, a pergunta. Quando eu falar indeferido, chega, doutor. Aparentemente quer presidir a audiência. A defesa vai poder perguntar depois, doutor. Pergunta de novo, eu acho que eu não entendi. Só gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo, porque minha questão, eu gostaria de entender o que o senhor quis dizer com preços excessivamente altos. Porque os relatórios que nós temos apontam que houve uma inflação de preços porque as novas licitações se baseavam em licitações anteriores e a prática de cartelização levou a uma inflação dos preços. Eu gostaria que o senhor explicasse o que o senhor quis dizer quando o senhor falou em preços excessivamente altos. Tá. Desculpe aí, mas eu tenho que fazer um pequeno histórico, senão não vou conseguir explicar. Rapidamente, né, para a gente ganhar tempo aqui. O valor, quando saiu na imprensa que a refinaria custaria 2,5 bilhões de dólares, é um valor fictício, esse valor não é correto, porque nem projeto tinha. A refinaria Abreu e Lima, ela foi a primeira refinaria que a Petrobras resolveu construir depois de 30 anos. Então se perdeu também dentro da Petrobras, na parte técnica, vamos dizer, as capacitações. Quem participou do projeto da última refinaria, em 1975, já não estava mais na Petrobras, já tinha ido embora para outra dimensão, não estava mais aqui. Então, vamos dizer, a parte de refino foi muito diferente da participação e produção, que houve uma continuidade dos projetos. A parte de refino parou. Então a Petrobras, depois de 30 anos, começou a fazer uma nova refinaria. Então houve problemas técnicos, não tem nada a ver com propina, não tem nada a ver, tem com capacitação técnica de execução do projeto. Então, quando se divulgou que custou 2,5 bilhões, ia custar 2,5, custou agora 18, as pessoas acham que isso aí houve uma propina de 16 bilhões de dólares. Isso não existe, né? A própria Petrobras, lida pela imprensa agora recente, a própria Petrobras falou que quando o projeto da refinaria ficou pronto, a refinaria ia custar 14 bilhões de dólares. Eu já não estava mais na companhia quando a Petrobras falou isso. E vai custar aproximadamente 18. Por que passou de 14 para 18? A Petrobras que tem que explicar, não sou eu. Não tenho mais vínculo nenhum na companhia, não estava mais lá. O que acontece num projeto desse? Se você tem mercado aquecido, os preços sobem. Como as empresas tinham vários projetos ao mesmo tempo,
É a lei de oferta e demanda. Se você tem um mercado aquecido, o preço sobe. Mercado internacional, grande parte, né, de equipamentos que faz uma refinaria não é feito no Brasil, vem de fora. Então tem que saber como é que está o mercado nesse período. O câmbio, tem uma influência gigante o câmbio. Então tem várias coisas que tem que ser levadas em conta e não essa utopia que está se colocando na imprensa, que a refinaria passou de 2,5 para 18. Isso não existe. Agora, chegava lá para fazer a licitação. Como eu falei no meu depoimento lá, as empresas tinham vamos dizer, uma viabilidade lá de um BDI, etc., de 15%. Sabiam que tinha que colocar mais um percentual para a área política e outros interesses. Então colocava 18%. Então o ganho ali dessa, vamos dizer, o excesso de preço nesse processo aí foi 3%, não foi 500%, como se coloca aí de modo irresponsável pela imprensa, não foi isso. Senhor Paulo, aqui vou permitir uma intervenção. Pois não. O senhor mencionou que havia esse cartel. Correto. Havendo esse cartel, não havia um comprometimento das licitações? Sim. Da concorrência? Sim, correto. Não, o senhor tem total razão, Excelência. Então, vamos dizer, como eu falei aqui... O senhor não aqui, entende que se não houvesse esse cartel, poderia a concorrência gerar preços menores dentro das propostas? Poderia, mas dentro desse percentual de 3%, 2%, e não um percentual de 500%. Mas sim, correto. Nós concordemos que entre 1% e 20% há uma margem considerável de valores. Agora, a Petrobras tinha o seu orçamento básico. E esse orçamento básico era feito de acordo com as condições de mercado. Então, quando você fazia um orçamento básico, chegava à conclusão que esse empreendimento ia custar R$1 bilhão, se a empresa desse R$2 bilhões, a licitação era cancelada, como várias vezes o foi. Então, dentro dessa margem, ela poderia oferecer 1 bilhão a 1 bilhão e 200 milhões. Correto, dentro dessa margem. E principalmente, por outro problema que a Petrobras resolveu fazer dessa maneira, e tem que ficar claro isso, a Petrobras resolveu fazer as contratações sem ter o projeto concluído. Foi uma opção que a Petrobras teve. Isso não foi opção de Paulo Roberto, de Duque, de ninguém, foi opção da companhia. Então, vamos dizer, se você tem o projeto todo pronto, todo concluído, vamos dizer, o problema de você ter um desvio, de ter um aditivo, de ter uma série de coisas é menor. Agora, por que a Petrobras fez isso? Porque era importante fazer as obras rápido. Por que era importante? Porque o petróleo estava a mais de $100 o barril. Então, cada barril que você processasse aqui é um barril a menos que se importar. O mercado estava crescendo. Então, as refinarias não foram inventadas por mim, não foram inventadas por ninguém. As refinarias são necessárias. A Petrobras precisa ter novas refinarias para atender o mercado brasileiro. Senhor Paulo Roberto, o senhor tem conhecimento de que o orçamento de novas construções tomava por base os preços dos contratos fechados dos orçamentos anteriores, das estações anteriores? Eu não tenho esse conhecimento porque essa comissão não era subordinada a mim e eu não sei o detalhamento dela. Agora, eu sei que ela levava em considerações as condições de mercado. Porque quando você vai fazer um orçamento desse, vamos dizer, uma UDA, que é uma unidade de destilação atmosférica, você vai ver, nessa unidade de destilação eu tenho tantos equipamentos, quanto é que custa equipamento desse? Normalmente é mercado internacional, nem mercado nacional que atende esse equipamento. Tubulação, eu vou precisar nessa unidade aqui de, sei lá, 20 toneladas de tubulação, 30 toneladas, conexões, válvulas, material elétrico. Então, isso tudo a Petrobras tem dentro da área dela lá de orçamento, que é apoiada nesse processo pela área de compras da companhia. A companhia detalha isso tudo e leva em consideração os últimos preços. Leva. Mas o detalhamento disso eu não tenho porque não era da minha área. Tá, nós vamos fazer aqui uma interrupção por causa do tamanho do áudio aqui e já retomamos de volta.